Olá, amigos, que alegria estarmos aqui dando continuidade ao nosso estudo, capítulo 18 do livro Missionários da Luz. Espero que todos estejam acompanhando. Aí já estamos chegando no final. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Thelma? Então, como a Thelma falou, né? Estamos aqui no capítulo 18. Vocês estão Pois bem? é. Está todo mundo bem? Acompanhando? É sempre uma alegria para nós, né? Estarmos juntos aqui toda semana. Então, estamos no capítulo 18, essa é a segunda parte que nós vamos estudar desse capítulo. E na parte inicial, na primeira parte, nós vimos que André Luiz e Alexandre estão agora se dirigindo a uma reunião numa casa mediúnica, uma casa espírita, numa reunião mediúnica, que também espiritualmente é coordenada pelo Alexandre, e será uma reunião específica para atender casos de obsessão, tanto que o capítulo se chama Obsessão. E nós estamos vendo que essa reunião ela é de um número mais reduzido, para que possa ter um fluxo de pensamentos em uníssono, né? Uma comunhão de pensamentos, e nós vimos que vão ser atendidas 5 pessoas que estão num processo de obsessão, que estão doentes com essa questão. E André Luiz está nos narrando, né, como é que são essas... Nós estávamos ali vendo a chegada de 2 companheiros que serão os intérpretes entre o plano espiritual e esses obsessores, porque eles não conseguem também perceber a presença de André Luiz e de Alexandre e de outros. Então, esses é que vieram para dialogar, para conversar, ainda no plano espiritual, com esses obsessores. Então, é aí que nós estamos agora, né? Que esses 2 que chegaram estão começando a conversa com alguns dos obsessores que estão ali. Então, nessa reunião tem encarnados, que, né, dentro de uma reunião mediúnica com os obsediados, e os desencarnados, que são os obsessores, aqueles que vão conversar com eles, e mais Alexandre, André Luiz e outros amigos espirituais que estão lá em trabalho nessa reunião. Então, é isso. Então, vamos nós, né, continuar aqui a leitura, e agora vai começar a sessão mediúnica, né, a reunião mediúnica na realidade, onde vai haver as comunicações, né? Então, continua, né, André Luiz nos contando que um desses espíritos dirigiu-se a uma senhora desencarnada em tristes condições, que se ligava a um dos obsediados em posição de idiotia, e falou-lhe bondoso: com que então, minha irmã, parece melhorada, mais forte? Ainda bem. Ela explodiu em crise de pranto. Todavia, prosseguiu o missionário, sem qualquer inquietude: acalme-se. A vingança agrava os crimes cometidos. Para restabelecer a felicidade perdida, minha irmã, é necessário esquecer todo o mal. Enquanto abrigar pensamentos de ódio, não poderá atingir as melhoras que desejam. A cólera perseverante constitui estado permanente de destruição. Não conseguirá articular os elementos da paz íntima até que perdoem de seu coração. Aí a gente estava falando isso lá no início, né, do programa anterior, no capítulo, né, que nós começamos, sobre essa necessidade de mudar o foco dos pensamentos, né? De mudar o foco dos nossos sentimentos, né? Porque senão o ciclo continua, né? E ele está mostrando para ela, né? Essa era uma irmã que estava obsediando um dos atendidos ali, né? Eram 5, né? Uma menina, uma moça que Alexandre disse que essa teria toda a chance de talvez se recuperar rapidamente. Né? Isso. Tinha mais um outro senhor, que provavelmente é esse aí. Tinham 2 rapazes que eram irmãos, que estavam quase que, vamos dizer, ele fala... a mente meio como abobados, eu não lembro agora a palavra que ele usou. Idiotia, mais ou menos assim, né? E tinha uma senhora que a gente vai ver, que era jovem também, mas num processo quase que de possessão, que essa estava muito perturbada. Então, essa senhora que aí a Thelma está lendo, esse diálogo, é o diálogo entre esses 2 que chegaram, né, desencarnados, para ajudar
conversando com ela ali no plano espiritual, né, para ver se ela se modifica, né? Uhum. E ela está ainda nesses sentimentos, né, naturalmente de raiva, de vingança, né? Então ela se sente essa melhora aos poucos, né? E engraçado que eles vão entendendo, né, das circunstâncias de cada um, e isso tudo faz parte, né, desse atendimento, dessa conversa, né? É engraçado, como você falou ali, né, Thelma, e a gente já comentou isso quando ele fala aqui, olha, enquanto abrigar pensamentos de ódio, não Uhum. poderá atingir as melhoras que deseja. Quer dizer, ela quer melhorar, mas enquanto ela tiver com esse ódio no coração, e ele fala, cólera perseverante constitui o estado permanente de destruição. E isso é uma questão que não é só para ela que é desencarnada, não, para nós também. Enquanto a gente tiver ódio, desejo de vingança, e cólera, raiva no coração, com certeza daqui a pouco até doenças físicas a gente acaba Com tendo. certeza, tem uma fala de Emmanuel que ele diz que a cólera, a raiva, o ódio, deteriora o vaso, quer dizer, deteriora Nosso o corpo. nosso corpo, né? Isso é muito importante. Daí ele fala também do perdão, que a gente falou na semana passada, que Jesus nos concitava isso, né? Perdoar os adversários. A gente tem que trabalhar. E não é fácil perdoar, né? É um trabalho incessante, um processo. Você vê que até no mundo espiritual, a chaga do ódio, da cólera, da falta de perdão vai perdurar em nossos íntimos, nos prejudicando, né? Exatamente. Aí vai continuar o diálogo entre eles, né? Isso. É quase impossível, respondeu a interpelada, quer dizer, ela mudar esses pensamentos todos, esses sentimentos. Este homem afrontou o meu ideal de mulher, lançou-me a corrupção, escarneceu de minha sorte, transformou meu destino em corrente de males. Não será justo que pague agora? Não apregou que o Pai é justo? Eu não vejo, porém, o Pai e preciso fazer justiça usando minhas próprias forças. Como quem diz, eu não estou falando diretamente com Deus e eu vou usar o que eu tenho para me vingar, né? Esse quadro é tão comum aqui entre nós, né, Márcia? Porque quantos daqueles que são vítimas de crimes, né, de males imensos, assim, que a gente não sabe como vai haver o perdão ali, mas é preciso. Vendo que esse é um quadro que a gente pode estar de encarnado para desencarnado, né? Sim, Quer dizer, de desencarnado para encarnado, que é o que a gente está olhando aqui, de pode estar de encarnado para encarnado para desencarnado. encarnado e de encarnado para desencarnado, porque a pessoa desencarna, mas a gente continua nutrindo tanto ódio por ela aqui que a gente está atingindo ele mesmo estando lá. Então, e aqui os nossos ódios, aqui, né? Entre nós que estamos aqui. E aí depois, Verdade. quando desencarna o que desencarna primeiro acaba ficando de lá, obsediando o outro que está aqui encarnado ainda, né? E os nossos sentimentos, os nossos desejos atingem, né, a alma que está no lado de lá. Né? Então, essa troca aí é muito dolorosa. Né? Então ele continua, e por que o doutrinador desencarnado a fitasse, compadecido, né, dela estar nesse processo, ele murmurou. Ela continua, e se fosse o senhor a mulher? Ponha-se no meu caso e pense como procederia. Prontificar-se-ia a desculpar os malvados que lhe atiraram lama ao coração? Cerraria as portas da memória a ponto de anestesiar os mais belos sentimentos do caráter? Não acredito. Quer dizer, ela lança sobre ele o sentimento que ela está ali carregada, né? E querendo respostas que venham acalmar a sua forma de pensar. Mas é uma situação normal, né, Márcia? Porque a gente vê os próprios espíritos na reunião mediúnica dizendo isso àqueles que estão ali para esclarecer. Né? E a gente precisa muito desse momento, estar muito conectado com a equipe espiritual, com Jesus, com Deus, para nós darmos respostas certas, assertivas, né? Para esses espíritos.
Porque, assim, numa reunião mediúnica, os dramas que nos são contados são, assim, de, às vezes, a gente quase chora junto com aquele que está Sim, sim. narrando, né? Então, a gente vê aqui como ela fala, né? Olha o que eu sofri, será que você É. está agindo de forma diferente? E é real quando eles colocam isso, como colocou para esse esclarecedor desencarnado, né? Que estava ali ainda no Uhum, plano uhum. espiritual conversando com Tentando ela, conciliar, né? conciliar alguma questão. Então, é muito difícil, mas a gente tem que fazer ver ao lado como eles vão falar de... Ela vai falar de Jesus e ele vai falar de Jesus para ela, né? O Senhor reagiria como estou reagindo, né? Ela está encontrando respostas para o sentimento dela. Há condições para perdoar, e as condições que eu imponho na qualidade de vítima são as de que o meu verdugo experimente também o sarcasmo da sorte. Ele felicitou-me e voltou ao mundo. Preparou-se para uma vida regalada de considerações sociais, titulou-se para conquistar a estima alheia. E o que me deve? E o que me deve, né? Também eu, no outro tempo, não era digna de respeito geral? Não me candidatar a uma existência laboriosa e honesta com o firme propósito de servir a Deus? Acompanhava a discussão com forte interesse, admirando o individualismo que caracterizava cada criatura, ainda mesmo além da morte do corpo. Isso é André falando, né? Porque nós somos da mesma forma que éramos aqui, né? Levamos conosco a mesma bagagem que nós nos utilizávamos dela aqui, se nós, né, quando nós desencarnamos. Então, André está chamando a atenção que ele ficou ali admirando esse individualismo, né, de cada criatura, que continua a ser como ele é, com as suas dores, com as suas dificuldades, né, justificando as suas mazelas, Exatamente. Não é porque desencarnou, que vai deixou estar, de né? ter as raivas, os ódios, os Isso. ressentimentos. Pelo Então, ela contrário, às vê vezes fica mais vivo ainda isso, né? isso, Porque vê a possibilidade de atingir o outro, coisa que não necessariamente conseguiria fazer aqui encarnada, e aí, às vezes, isso fica até mais exacerbado, né? com certeza. O intérprete de nossa esfera, quer dizer, o irmão que estava lá no mundo espiritual, né, tentando conciliar, contemplando a sem irritação. Eu acho assim uma coisa maravilhosa a atitude dos espíritos perante as situações, né, que surgem ali, a compaixão que eles têm. Observou: todas as suas considerações, minha amiga, são aparentemente muito respeitáveis. Todavia, em todos os desastres que nos ocorram, devemos examinar serenamente a porcentagem de nossa coparticipação. Apenas em situações raríssimas poderíamos exibir, de fato, o título de vítimas. Na maioria dos acontecimentos dessa natureza, porém, temos a nossa parte de culpa. Não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que ela faça ninho em nossas cabeças. Nesse ponto, a interlocutora pareceu-se melindrada, acentuou asperamente. Suas palavras são filhas da pregação religiosa, mas eu estou à procura de justiça. E com riso irônico terminava: aliás, da justiça pregoada por Jesus. Quer dizer, ela ainda fala em tom de ironia, né? Querendo utilizar a própria justiça, da forma que ela pensa. Diga, Márcia. Eu lembrei do início lá do nosso outra parte, né, quando Alexandre estava explicando a André Luiz que a gente aqui encarnados nessas reuniões, a gente está com a visão só do encarnado que está Uhum, sofrendo o uhum, processo de uhum. obsessão, mas é como esse outro amigo espiritual está tentando mostrar para ela, né, que poucos de nós podemos ter o título de vítimas. Então, se Sim, a gente sofreu determinadas questões, com certeza nós também já aprontamos muito, às vezes com aquele ali que hoje foi né, que nos fez mal.
Então, o que ele está dizendo? A gente tem que perdoar porque nós também precisamos de perdão. E Nós outra estamos coisa, aqui. né, Márcia? Se esse espírito faz mal, vamos dizer, o obsessor faz mal à sua vítima, a vítima tem alguma culpa que ele está buscando para também procurar justiça, né? E é um Exatamente. ciclo vicioso, né, que vai passando. É muito complexo esse assunto, ao mesmo tempo que é bonito, tem a sua beleza, porque se encerra com o perdão, com o esclarecimento, né? E achei interessante essa colocação, né, de que ele diz que não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares. Quer dizer, nós não podemos evitar o mal, O que o né? outro O pensa, o que o que o outro outro quer pensa, fazer. A gente não pode não é? evitar isso. Mas Né? nós podemos impedir que aquilo continue, que aquilo persevere ali, criando essa desavença, esse mal-estar, essa dor, né? Que é a luta que a outra, que provavelmente a outra moça que Que, vai poder se que libertar. deveria ter mais esclarecimento, talvez, Exatamente, né? talvez, né? Então ele fala aqui, ó, Talvez. cruze os ares, ela vai cruzar e passe sob a nossa fronte, mas a gente não Uhum, precisa deixar que aquilo penetre em nós, né? E esse é isso. o esforço que ela está fazendo. Quando ele fala que ela fazia prece, tinha o autodomínio e a meditação. Então, esse autodomínio é isso, não podemos impedir, quer dizer, mas podemos impedir que faça ninho, né, em Nas nossas nossas cabeças, né? cabeças. Que aquilo fique permanentemente aqui, né? E ela fala também aqui numa situação irônica, né, numa fala irônica sobre a justiça pregoada por Jesus. Jesus fala, bem-aventurados os que têm sede de justiça, mas ele não É, fala que tem sede de vingança. É diferente. exatamente. Justiça entre as situações que o mundo, né, não nos oferece aquilo que causa dor, que causa o mal, mas não no sentido da vingança, né? E até ele vai nos próximos slides, ele vai falar muito de Jesus, o que é essa justiça, Que assim como Jesus entendia e nos ensinou, né? isso. O missionário não se exaltou ante o sarcasmo do gesto que acompanhou a observação ingrata e disse-lhe bondoso: a justiça. Quantos crimes se efetuam no mundo em seu nome? Quantos homens e mulheres que, em procurando fazer justiça sobre si mesmos, nada mais fazem que incentivar a tirania do eu, quer dizer, do egoísmo, né? Refere-se a irmã ao Divino Mestre. Que espécie de justiça reclamou o Senhor para ele quando vergava sobre a cruz? Nesse sentido, minha amiga, o Cristo nos deixou normas que não nos deveremos esquecer. O Mestre mantinha-se vigilante em todos os atos alusivos à justiça para os outros. Defendeu os interesses espirituais da coletividade até a suprema renunciação. Entretanto, quando surgiu a ocasião do seu julgamento, guardou silêncio e conformação até o fim. Naturalmente, não desejou o mestre, com semelhante atitude, desconsiderar o serviço alheio dos juízes retos no mundo carnal, mas preferiu adotá-la, estabelecendo o padrão de prudência para todos os discípulos do Evangelho, nas mais diferentes situações. Muito sério, né? Essa colocação dele, assim, pungente, porque certamente não sabemos se ela vai entender de pronto, mas ele está colocando aí a essência do ensinamento de Jesus, né, Márcia? Exatamente, né? Então ele mantinha-se vigilante em todos os atos alusivos à justiça para os outros. Defendeu os interesses espirituais da coletividade, Dos outros, né, até a suprema renunciação. Mas, quando surgiu a ocasião do seu julgamento, ele guardou o silêncio e conformação até o fim. Então, Jesus quis nos dar essa lição. é. Não é? E aí, isso aí pinta para gente assim o quadro de ele ali na frente de Pilatos, né? Que era um poder de Roma. Ali, Jesus, naquela forma humilde, simples, com dignidade, é claro, mesmo acorrentado, que ele estava manietado, né?
mantendo ali a sua prudência, falando na hora certa. Aí a gente fica pensando, já pensou se Jesus tivesse uma atitude diferente naquele momento, diante de Pilatos? Quer dizer, não seria o Jesus que é para nós hoje, né? Exatamente. Então é isso que ele mais é difícil que a gente sabe, a gente vai ver que nem todos estão preparados para escutar e para entender isso, cada um a seu tempo, não é? É. Ao se tratar de interesses alheios, minha irmã, ele continua, né? Devemos ser rápidos na justificação legítima, entretanto, quanto aos assuntos difíceis e dolorosos que envolvem o eu, que envolve a pessoa, né? Convém moderar todos os impulsos de reivindicação. Nem sempre a nossa visão incompleta nos deixa perceber a altura da dívida que nos é própria e, na dúvida, é lícita a abstenção. Acredita que Jesus tivesse algum débito para merecer a sentença condenatória? Ele conhecia o crime que se praticava, possuía sólidas razões para reclamar o socorro das leis. No entanto, preferiu silenciar e passar, esperando-nos no campo da compreensão legítima. É que o mestre, acima do olho por olho, das antigas disposições da lei, ensinou o amai-vos uns aos outros, praticando invariavelmente. Confirmou a legalidade da justiça, mas proclamou a divindade do amor. Demonstrou que será sempre heroísmo o ato de defender os que merecem, mas não se absteve, mas Mas se se abs- absteve, mas se absteve de fazer justiça a si mesmo, para que os aprendizes da sua doutrina estimassem a prudência humana e a fidelidade divina nos problemas graves da personalidade, fugindo aos desvarios que a paixão do eu podem desencadear nos caminhos do mundo. E aí, né, Márcia, a gente vê que ele tem toda a razão, porque tudo que ocorre, que a gente vê nas nossas mídias, né, nos nossos noticiários de todos os dias, é por causa dessa falta de prudência, né? Essa, esses impulsos, né, que ele fala ali, convém moderar os impulsos de Uhum. reivindicação. Quantas coisas são praticadas, né, por todos nós aqui no mundo físico, em função, certamente, dessa influência espiritual, mas também levado por esses impulsos que estão no nosso coração, né? Estão na nossa psique. E ele fala aqui, ó, nem sempre a nossa visão incompleta nos deixa perceber a altura da dívida Da que nos é dívida. própria. Então a gente pode falar disso, de outras vidas, mas a gente pode falar da nossa vida aqui agora também. Porque Uhum, às vezes, quando o outro está com alguma coisa, alguma dor em relação a gente, está chateado, ou está triste, ou está decepcionado, e que a gente acha que não fez nada, mas uhum. talvez a gente não tenha a Percebido. percepção completa daquilo, às vezes alguma coisa que a gente disse magoou, às vezes algum olhar, alguém, às vezes algum ato que às vezes a gente não percebeu e a gente magoou, machucou o outro. Imagina essas questões no passado, de outras vidas. Então, é o que ele está dizendo o tempo todo, e não só nesse slide, já disse para trás, nós, e Alexandre também já disse, são questões que vão rolando de século a século, encarnação para encarnação. Então, uma hora nós estamos juntos aqui, outra hora é um que está e o outro está lá. Aí aquele que está lá perturba esse que está aqui. E quando inverte os papéis, aí às vezes o outro que vem, o outro que vai, aí esse também começa a perturbar o que está aqui. E a gente fica nesse ciclo vicioso, enquanto a gente não percebe que a questão do perdão é para a nossa libertação, para que a gente possa seguir a vida adiante, não é? E às vezes essa falta de perdão por coisas simples, né, que desencadeadas, como você está falando, se torna uma bola de neve, né? Porque quando as pessoas estão sofridas, carentes, né, necessitadas de amor, esse amor aí que Jesus nos ensinou e que nós ainda estamos no trabalho, no esforço de aprender, elas se tornam muito vulneráveis, né?
E é muito fácil nós atingirmos com a nossa palavra, como você disse, né, com o nosso olhar, com a nossa falta de atenção, que às vezes a nossa indiferença magoa o outro, de tal forma que lhe trucida a alma, né? As nossas atitudes. Então, quando ele fala aí dos aprendizes da doutrina de Jesus, né, que devem estimar a prudência humana, isso é uma atitude muito nobre, né, que nós devemos nos esforçar para nós esquecermos um pouco de nós e olharmos o outro. Exatamente. E aí a interlocutora, em face de argumentação veemente, bela, né, do instrutor aí, emudeceu, fortemente impressionada. E Alexandre, que seguia também comovido ali naquele ambiente, as interpretações do intérprete, observou o trabalho de esclarecimento espiritual depois da morte entre as criaturas requisita de nós outros, muita atenção e carinho. É preciso saber semear na terra abandonada dos corações desiludidos, é o que nós estávamos falando, que se afastam da crosta sob tempestades de ódio e angústias desconhecidas. Diz o livro sagrado que no princípio era o Verbo. Também aqui, diante do caos desolado dos espíritos infelizes, é necessário utilizar o Verbo no princípio da verdadeira iluminação. Não podemos criar sem amor e somente quando nos preparamos devidamente, preparamos devidamente, edificaremos com êxito para a vida eterna. Que linda essa fala de Alexandre, né? A terra abandonada dos corações. Sabe o que eu estava me lembrando, né? Dessas situações tão dolorosas. A gente tem que, às vezes, nos reportarmos no nosso dia a dia, né? Mas quantos espíritos partem da terra com esse coração trucidado por companheiros, né? A gente vê aí todos os dias nas notícias, né? E a gente fica pensando, como é que esses corações chegam ao mundo espiritual? Quanta dor, quanta situação ali que faz com que reverbere o ódio, né? Reverbere, não é? Eu fiquei pensando, nós estamos numa época, principalmente nós aqui que residimos no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, mas além de muita violência e muitos casos de feminicídio e tudo, né? Então eu fico pensando, essas mulheres, né, aqui quando desencarnarem, dependendo do seu nível de esclarecimento, que sentimentos terão por esses que cometeram esses atos, né? É muito Eu estou difícil, aqui né? lembrando, porque a gente está falando aqui de uma interlocutora, né, que ela está com seus ódios em relação a alguém que provavelmente pode ser tenha tido um relacionamento, a gente não sabe, porque a história não conta, mas, enfim, né, como é que pode ser isso, né? É Então, muita dor. é muita dor, e ele fala aqui, Alexandre, né, requisita deles lá muita atenção e carinho. Muita atenção e carinho. Porque é uma terra abandonada, corações altamente desiludidos, como ele a fala, né? Às vezes eram aqueles que a gente amava e que agora estão dessa forma. Que tinham seus sonhos, suas... Exatamente. Né? Então, é isso. Mas isso vem de encontro também a outros corações que também passam por dores. Hoje mesmo, no noticiário, a gente não precisa de citar o caso, mas nós presenciamos o depoimento de uma mãe perante a morte de um filho, que num desses acontecimentos funestos, mas que ela estava assim tão como se fosse pacificada, né? Que a gente não pode subestimar os espíritos, porque nesse momento tem uma força muito grande dentro de nós, né? Que nos dão esse amparo. E se a pessoa crê em Deus, se crê em qualquer força maior, ela é envolvida por essa força, né? Então, é claro que esses que partem, esses que cometem esses atos, recebem, mas diante dessas situações também
fica aí um ponto de interrogação, né? Como ficarão? Como estarão? Exatamente. A gente, graças a Deus, sabe que não estamos sozinhos, nem aqui nem lá, né? Graças a Sim, Deus. Né? de maneira nenhuma, nunca, jamais abandonados, né? Silenciando a entidade que fora criteriosamente advertida, quer dizer, ela já tinha sido atingida por essa fala amorosa ali dos companheiros, né? Passei a observar, diz André, a senhora ainda jovem que se mostrava sob irritação forte no recinto, preocupando os amigos encarnados. Diversos perseguidores invisíveis à perquirição terrestre mantinham-se ao lado dela, impondo-lhe terríveis perturbações, mas de todos eles sobressaía um obsessor infeliz de maneiras cruéis. Então a gente vê aqui, Márcia, que esses que estavam ali ao lado dela, naturalmente foram atraídos por esse sentimento que ela mantinha no seu coração, né? Uhum. E trazia ali essas perturbações. E aí Mas essa aí é outra, essa não é, aquele que a gente está vendo era um homem agora é obsediado por uma essa jovem. senhora. Agora é uma jovem por esse grupo de obsessores aí. Que estavam ali envolvendo ela nos seus pensamentos, né? Colara-se-lhe ao corpo em toda a sua extensão, dominando-lhe todos os centros de energia orgânica, identificava a luta íntima que buscava resistir, quase inutilmente. Meu bondoso orientador percebeu-me a estranheza e explicou: Este, André, representa um caso de possessão completa. E, dirigindo-se ao intérprete que argumentava, momentos antes, recomendou-lhe estabelecer ligeiro diálogo com o perseguidor terrível para que eu o ajuizasse quanto ao assunto. A gente, no slide passado, falou assim um pouquinho sobre a questão da possessão, né, Márcia? Você está aí com alguns subsídios que pode passar para os nossos amigos. Porque na possessão, né, Kardec a gente tinha lido a Gênese no programa passado, que vocês quiserem ver, capítulo 14, que vai tratar dos fluidos, mas esse item 45 até o 49, Kardec vai falar sobre obsessões e possessões. E aí ele diz aqui que na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só pode se dar pela morte, óbvio, né? Então é como se eles ficassem habitando, né, ao mesmo tempo. Mas ele diz que essa possessão, consequentemente, ela é temporária e intermitente, quer dizer, uma hora ele está, uma hora ele não está, uma hora ele está, uma hora ele não está. Porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Então, aí ele diz que de posse momentânea do corpo do encarnado, esse espírito se serve dele como se fosse dele, né? Como se fosse dele próprio. E aí fala pela boca do encarnado, vê pelos olhos, quer dizer, ele atua e diretamente faz essa pessoa fazer coisas que ela nunca jamais imaginou fazer. Então, essa é a questão da possessão, né? Assume, né? Assume o controle, assume o controle. Exatamente, exatamente. Né? Sentindo-se tocado pela destra carinhosa do nosso companheiro, o infortunado gritou: Não, não, não me venha ensinar o caminho do céu. Conheço minha situação e ninguém pode deter o meu braço vingador. E o interlocutor fala: Não desejamos violentá-lo, meu irmão. Tranquilize-se. Enquanto alimentar propósitos de vingança, será castigado por si mesmo. Ninguém o molesta, senão a própria consciência. As algemas que o prendem, a inquietude e a dor foram fabricadas pelas suas próprias mãos. A gente vê, né, Thelma, porque, desculpe, por isso que a gente falou desde o início, essa questão do carinho pelos obsessores, porque eles é que sofrem mais. Quando eles contam os seus dramas, a gente fica pensando, se eu tivesse no lugar dele,
Que sentimentos eu teria? É tanto sofrimento. E o sofrimento continua, porque mesmo desencarnado, eles não se libertam disso. Né? Aquela senhora primeira que foi atendida, ela reverberou isso, né? Ela pergunta para o próprio esclarecedor ali que está lá no mundo espiritual, eles dois, né? Ela pergunta como o senhor agiria se estivesse no meu lugar, né? E eles perguntam mesmo né, aquele que está esclarecendo. Você fala de perdão? Se você estivesse no meu lugar, como você faria, né? E aí ele responde: nunca, bradou o desventurado, nunca. E ela fez acompanhar a pergunta de terrível expressão e continuou: o Senhor que prega a virtude e justifica a escravidão de homens livres? Vou ler de novo. O Senhor que prega a virtude e justifica a escravidão de homens livres? Acredita no direito de construir senzalas para humilhar os filhos do mesmo Deus? Esta mulher foi perversa para todos nós. Além de meu esforço vingador, vibram de ódio outros corações que não a deixam descansar. Persegui-la-emos onde for. E essa é uma verdade, né? E é interessante, Thelma, que às vezes na reunião mediúnica, esse coração está preso a esse que está encarnado ali numa questão de ódio e de vingança. E aqui a gente vê que, né, além do que ela atuou ali, a gente deixa eu ver aqui, ela vai falar dos filhos, essa mulher foi para nós, todo além de. Ele vai falar no outro slide, eu prefiro fazer esse comentário depois. Mas às vezes a gente vê aqueles que ela fez o mal já se libertaram, e esse está preso aqui, a vida dele não anda. Né? Tanto que ele pede, né, para ele se tranquilizar, e ele fala nunca, né? No caso, ele pergunta, e ela? No sentido assim, como que eu vou me tranquilizar? E ela, como é que ela vai ficar? Né? Então, a justiça... Deixa ela aí na vida boa. Né? Isso. Então, eles querem fazer justiça com as próprias mãos. E aí criam essas algemas, né? Algemas... Não, e a algema fala, Thelma, desculpa. Não, pode falar. Não, porque aqui nós estamos vendo um livro que passa na época de 1945, mas estamos falando da escravidão, que, olha, os espíritos ficam presos, às vezes, ali séculos e séculos. Não que eles não reencarnem, eles reencarnam, vivem uma vida mais tumultuada, retornam, e como se aquelas ideias todas voltassem novamente. Ele não se liberta disso. O ódio permanece, né? A raiva, a vontade da vingança. Quantos reencarnam, têm uma vida difícil, uma vida atribulada, uma vida cheia de dor, cheia de dificuldade, retornam em processos dolorosos e continuam ali por séculos, né? Dona Ivone conta uma história não é semelhante a esse caso, mas mostrando que pode demorar 4 séculos, que é aquele Dramas da Obsessão, né, daquela família judia, que fica durante 4 séculos querendo a vingança. Então, isso é muito ocorrente, né? Esboçou um gesto sinistro e prosseguiu. Por simples capricho, ele está contando a história dele, né? Ela vendeu minha esposa e meus filhos. Não é justo que sofra até que nos restitua? Será crível que Jesus, o Salvador por excelência, aplaudisse o cativeiro? O nosso intérprete, muito calmo, obtemperou. O mestre não aprovaria a escravidão. Contudo, meu amigo, recomendou-nos o perdão recíproco, sem o qual nunca nos desvencilharemos do cipoal de nossas faltas. Qual de nós, antigos hóspedes da carne, conseguirá exibir um passado sem crimes? Nesse momento, seus olhos identificam a culpa de uma irmã infeliz. Sua alma, entretanto, meu irmão, permanece desvairada pelo furacão da revolta. Sua memória está consequentemente desequilibrada e ainda não pode reapossar-se das lembranças totais que lhe dizem respeito. Não lhe sendo possível recordar o pretérito com exatidão, não seria mais razoável esperar, em seu caso, pelo juiz reto? Como julgar e executar alguém pelas próprias mãos,
se ainda não pode avaliar a extensão dos próprios débitos. É como se a Então, gente estivesse num julgamento e você só é, está vendo um lado. Você não uhum, está vendo o outro o lado. outro lado. Então, o que o esclarecedor aqui desencarnado, né, estava ali tentando aquela conversa com ele, mostrando para ele, né, você só está vendo e assim, e ele, o que é interessante, porque a gente sabe quando a gente desencarna, a gente às vezes a gente geralmente tem acesso às nossas outras vidas, mas E só ele quando a não gente pode. tem condição de ter isso, Uhum. No de momento, ter não. estrutura para ter. E ele, nesse momento, ele não tem condição, é o que ele está dizendo aqui, olha. Como você está nesse furacão de revolta, a sua memória está consequentemente desequilibrada e ele não tem como acessar as As lembranças dele de outra lembranças, vida. né? Então ele Porque não sabe. enlouqueceria, né? Ele enlouqueceria. Exatamente. E mais, Thelma, então, assim, para ele ver que talvez o que ele já não fez também, né? Sim, sim, porque quando um espírito reencarna nesse processo, é um espírito endividado também, né? Deus é Exatamente. justo, não que seja castigo, mas são circunstâncias criadas pelo próprio espírito, como o próprio orientador disse aí, né? É E muita dor. é muita dor. E nesse primeiro parágrafo, quando ele diz por simples capricho, ela vendeu minha esposa e meus filhos. Às vezes, é o que eu estava falando no outro slide, na reunião mediúnica, esses que foram prejudicados já evoluíram espiritualmente. E Uhum, são eles que pedem, por exemplo, por um espírito como esse, que está ali num processo obsessivo. é verdade, é Mas verdade. esse que está nesse processo obsessivo não consegue enxergar, vamos dizer, ele não consegue enxergar a esposa e o filho, se eles já tiverem mais lá na Libertos, né? frente. E às Uhum. vezes na reunião mediúnica, o que a gente acaba levando esse espírito a conseguir perceber, como foi o caso de Marinho, né? Ele percebe a mãe e aí ele consegue se libertar. E ele consegue seguir adiante com aqueles que os amam. Mas enquanto não, ele está ali, ó, só perdendo a vida, perdendo a oportunidade de evoluir e ir junto àquele E que ele fez. sofrendo, né? E sofrendo E muito, sofrendo muito, sofrendo né? muito. Sofrendo muito. O revoltado parecia chocar-se ante os argumentos ouvidos, mas, longe de capitular em sua posição de perseguidor, respondeu asperamente: para os fracos, suas observações serão valiosas. Não para mim, porém, que conheço as sutilezas dos pregadores da sua esfera. Não abandonarei meus propósitos. Minha situação não se resolverá com simples palavras. Nosso companheiro, compreendendo o endurecimento do antagonista e apiedando-se da ignorância, continuou em tom fraterno: não se trata de sutileza, e sim de bom senso. Aliás, não desejo retirar-lhe as razões de natureza individualista, mesmo porque vigorosos laços unem-lhe a influenciação à mente da vítima. Entretanto, apelo para os sentimentos nobres que ainda vibram em seu coração, fazendo-lhe reconhecer que, sem as desculpas recíprocas, não liquidaremos nossos débitos. Quer dizer, ele jungiu, digamos assim, ele uniu essa mente, né, que ele obsediava a ele próprio, e aí faz essa simbiose, né, de tal jeito que os dois sofrem. Os dois sofrem. Esse agora é o nosso último slide. Uhum. Em geral, o credor exigente é cego para com os próprios compromissos. A sua reclamação, na essência, deve ser legítima, no entanto, é estranhável o seu processo de cobrança, no qual não descubro qualquer vantagem, visto que suas atitudes de vingador, além de aprofundar suas chagas íntimas, tornam-lhe tornam-no antipático aos olhos de todos os companheiros. Ferido talvez mais profundamente em sua vaidade, o obsessor calou-se, enquanto o intérprete se voltava para nós outros, indagando do meu orientador quanto à conveniência de ajudar-se magneticamente ao infeliz, a fim de que as reminiscências dele pudessem abranger alguns quadros do passado distante.
Alexandre, todavia, considerou: não seria oportuno dilatar-lhe as lembranças? Não conseguiria compreender. Aliás, ele afirma, né? Não seria oportuno dilatar-lhe as lembranças. Não conseguiria entender. Antes de maior auxílio ao seu entendimento, é necessário que sofra. Então a gente vê aí, né, no mundo espiritual também, a dor é uma alavanca de progresso, porque é através desse sofrimento que ele vai Exatamente, ele vai ter. compreender. Porque na hora que ele fala, não adianta, porque ele não vai Não entender vai. nada, vai ficar mais confuso. Mais Então, revoltado ainda. exatamente. Então, ele vai ter que passar por esse processo dessa dor para que ele possa cansar dela, não aguentar mais de tanto É verdade. sofrimento, e aí sim ele vai estar pronto para ser ajudado. E é o que a gente espera, né? É porque ele precisa descer dessa vaidade, né? Se De achar que humildar. ele, de achar que só ele é a vítima, É, não é? é. Então é isso, né, queridos amigos? Chegamos mais ao fim, né, de mais uma parte do capítulo 18 sobre o processo de obsessão, e que nós possamos, então, ficar aqui com Jesus até a nossa próxima semana, onde nós vamos continuar ainda o estudo. Temos mais duas partes desse capítulo, que é bem interessante, com bastante material para o nosso Muito estudo. aprendizado, né, Márcia? Muito aprendizado. E que nós possamos ter olhos de ver, né, ouvidos de ouvir, para entender as mensagens que vêm nesses escaninhos aí, né? Buscando trazer para a nossa vida esses alertas, né? Perdão sempre, sempre, Isso. né? Que Queridos vocês fiquem com amigos, Deus, né? fiquem com Deus, Márcia também, e até a Thelma, você também. próxima semana, se Deus quiser. E foi muito bom estar aqui. Que assim seja. Amém.